it wouldn't be much of a conference if we didn't try to sell some books. Não seria muito uma conferência se a gente não tentasse vender alguns livros aqui. I just don't know why we waited so long. E é isso que a gente vai fazer agora. So, Dr. Canuto has asked me to recommend some books to you, and they'll be available then on a table out in the hall, I guess with others as well. O Dr. Canuto pediu para eu apresentar alguns livros que estarão na mesa lá fora, juntamente com outros também. The first is a little pamphlet on the origins and composition of the larger catechism. O primeiro é um panfleto na origem e composição do Catecismo Maior. The larger catechism is probably the most neglected of the three documents: the Confession of Faith, Shorter Catechism, Larger Catechism. Talvez dos três símbolos de fé que abraçamos, a Confissão de Fé e os dois catecismos, o Catecismo Maior seja o mais negligenciado. But I think it's the most beautiful and the most practical. Mas eu creio que, em contrapartida a isso, que é o mais belo e o mais prático também. And Dr. Chad Van Dixhoorn, who probably is the leading expert on the Westminster Assembly, has put together this little booklet then on its origin. E o autor dele, que eu não consegui ler aqui, Chad Van alguma coisa, é certamente das maiores autoridades na Assembleia de Westminster nos dias de hoje. That's not what I said. I tried to say his name. Oh, Van Dixhoorn. Van Dixhoorn. É isso aí. Von Dixhoorn. Van Dixhoorn. All of you know who Joel Beakey is and his great number of books. This is a little book for the Covenant family on how we try to lead our children to Christ. Todos vocês conhecem Joel Beakey e o número de livros que ele tem publicado, mas esse é uma ajuda boa para aqueles que estão criando filhos da aliança. One of the most important things that's happening in today's church is congregations are beginning to include children in the worship services, which is where they should be. Uma das coisas mais importantes que tem acontecido num grande número de igrejas é que essas igrejas e congregações têm começado a fazer com que as crianças participem do culto público, e é aí mesmo onde elas devem estar. And this is a little book on a booklet really on how to bring your children into the worship service. E esse é um livretinho que ajuda bastante em como fazer com que as crianças sejam incluídas no culto público. The importance of it. E a importância disso. Another major issue in your country is the matter of the charismatic movement and the cessation of the charismatic gifts. Um outro assunto importante, especialmente no país de vocês, é a questão dos movimentos carismáticos e da cessação dos dons. One of the classics refuting that position is this book by Dr. Gaffin, Perspectives on Pentecost. E um dos clássicos para refutar essa posição é esse livro do Gaffin, Perspectivas sobre o Pentecostes. And then a book that's just been published in Portuguese by my favorite theologian next to John Calvin is John Owen on the Holy Spirit. E agora, talvez esse livro que acabou de sair em português é uma edição de um dos meus, junto de João Calvino, dos meus teólogos favoritos, que é de John Owen. And I would encourage you to learn to read John Owen, for he is very profitable, and this is a good place to start. E eu quero encorajar vocês a lerem tudo que John Owen escreveu, e aqui é um bom lugar para começar. You can recommend that one. Eu vou recomendar O Dia do Senhor, viu? Cara, gente boa que escreveu. Sério, esse livro me ajudou bastante. Esse livro, não apenas porque eu estudei com ele, mas uma das perspectivas que a gente tem perdido bastante no cristianismo dos dias de hoje é a alegria de viver o dia do Senhor. A gente tem perdido essa perspectiva nas nossas igrejas e com as nossas famílias. E certamente a recuperação disso é algo que vai trazer consigo alegria, que vai trazer consigo de volta o local onde nós devemos estar, tanto no culto como em relação a tudo que a gente faz durante esse dia. Então, apesar do autor, eu gostaria de, ainda bem que ele não entendeu isso, eu gostaria de recomendar fortemente esse livro do Dr. Piper. I couldn't have said it better myself. Ele disse que eu mesmo não poderia dizer melhor do que isso. And if you're visiting,
Tomorrow night I'll be preaching on this topic at the evening service. Se você é visitante e não tem uma igreja para ir amanhã, amanhã à noite eu vou pregar exatamente sobre esse tópico, o Dia do Senhor. Now I mentioned the background of the Larger Catechism. This is a wonderful commentary on the Larger Catechism. It's a good thing to use in family worship by Gerhardus Voss, and it is just excellent. I'm so thankful that it is in Portuguese. Eu mencionei o outro livrinho que fala sobre o pano de fundo da Assembleia de Westminster e de como o Catecismo Maior foi escrito, mas aqui tem o próprio Catecismo Maior com comentários de Gerhardus Voss, que pode ajudar muito vocês também no próprio culto doméstico. E eu estou muito feliz porque esse livro está traduzido para o português, que é muito, que ajuda muito. Very good. So, rush out afterwards and buy up the books with many other fine books from the Puritan Project. Então, quando acabar aqui, vocês saiam correndo para pegar esses livros e outros livros que também estarão à disposição. Okay? Beleza? 1 John chapter 3, 1 João capítulo 3. and read the first 12 verses, please. 2:12. 1 to 12. 1 João capítulo 3, de 1 a 12. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Amen. Amém. Our Father, we do thank you that you have given to us a word that is pure and perfect and true and faithful. Nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor deu para nós uma palavra que é ao mesmo tempo pura e perfeita. We ask now that the Spirit who inspired these words would illumine our understanding. Nós te pedimos agora que o Espírito que inspirou essas palavras possa agora iluminar a nossa compreensão. Grant that they be preached in the demonstration of his own holy power. E te pedimos que elas sejam pregadas na demonstração do teu santo poder. We ask this for Christ's sake. Amen. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. We've been looking together last night and this morning at doctrines of the end times. Nós, desde ontem à noite e hoje pela manhã, temos juntos olhado em algumas doutrinas do fim dos tempos. Doctrines that go by the name eschatology, O nome que essas doutrinas levam é escatologia, which is simply a Greek word for the last things. que simplesmente é uma palavra grega para as últimas coisas. When we started last night, I pointed out that we're not doing this to speculate. Quando começamos ontem à noite, eu fiz questão de enfatizar que não estamos fazendo isso para a guisa de especulação. When we study any doctrine in Scripture, it is to cause us to know God better and to serve Him.
Porque quando estudamos qualquer doutrina da Escritura, deve nos causar conhecer melhor a Deus e servi-lo de uma forma mais efetiva. So as we've looked at the return of Christ and at the reality of hell and heaven, I've sought to do so in a practical manner to bring you into God's presence. Então, quando vimos acerca do retorno de Cristo, acerca do inferno, acerca do céu, a ideia era trazer com que vocês pudessem entender essas doutrinas de uma forma prática, que afetasse a vida de vocês. And tonight, I want to wrap all of it up with setting before us the practical motivation that comes from these truths. E hoje à noite eu gostaria de sumarizar de tal forma que todas essas verdades pudessem ajudá-los nessa caminhada cristã. We're going to look at the first 3 verses of 1 John 3. O que nós focaremos são os 3 primeiros versículos desse texto de 1 João 3. Now, the apostle has written this little letter for a number of reasons. Bom, o apóstolo João escreveu essa cartinha por algumas razões. He's refuting the doctrine of the Gnostics that said that Christ didn't have a real body. Ele está negando a doutrina dos gnósticos que diz que Cristo não tinha um corpo real. It's very important that we understand that as the God-man, he had a true human nature just like us. É extremamente importante nós compreendermos que como Deus homem, ele tinha uma natureza puramente humana, exatamente como nós. And then he begins to deal with the matter of sin. E aí o apóstolo João começa a tratar do assunto do pecado. The need to confess our sin. Nós precisamos confessar nossos pecados. The hope that we have because Christ is the sacrifice for our sin. E ele fala da esperança que temos porque Cristo é o sacrifício pelos nossos pecados. And then from a number of different directions, he addresses the issue of personal godliness. E aí, trazendo de várias fontes distintas, o apóstolo João vai falar sobre a piedade pessoal. And he's given us signs by which we may examine ourselves. E ele traz então para nós sinais que nos ajudam a nos autoexaminar. If we are truly in Christ, we love God. Se nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós então amamos a Deus, We love his law. nós amamos a sua lei We love the brethren. e nós amamos os irmãos. We hate sin. Mas nós odiamos o pecado. We don't practice sin. Nós não praticamos o pecado. And all of these things are part of what John says in chapter 5. These things have I written that you may know that you have eternal life. E todas essas coisas são escritas, diz o apóstolo João no capítulo 5, foram escritas para que vocês saibam que têm a vida eterna. The end of chapter 2, he's talked about the great salvation that is ours. No final do capítulo 2 ele fala sobre a grande salvação que é nossa. The Holy Spirit is our anointing. He indwells us. O Espírito Santo nos unge, ele mora, ele habita em nós. And because of this, he says in chapter 2, verse 28, that we have confidence as we think about Christ's coming. E por conta disso, então, no versículo 28 desse capítulo, ele diz que nós temos confiança na certeza de que ele vem. We don't shrink away, A gente não tem medo, but we should boldly be expecting and longing for the return of the Lord Jesus Christ. mas ao contrário, corajosamente nós aguardamos o dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. And in these first 3 verses of chapter 3, he really sets before us the inheritance that is ours in heaven. E nesses 3 primeiros versículos do capítulo 3, ele de uma forma clara coloca para nós a herança que recebemos quando estaremos nos céus. We're going to consider 3 things. E vamos considerar então 3 coisas aqui. Our future glorification is a pledge of our inheritance. Primeiro, a nossa herança futura é como que um alerta da nossa herança. Our future glorification is the fruit of our inheritance. Em segundo lugar, ela é também o fruto da nossa herança. And our future glorification is the motive to prepare for our inheritance. E a glorificação futura é uma razão, é um motivo para nos preparar para aquele dia, para essa herança. First then, our future glorification is the pledge of our inheritance. Em primeiro lugar, então, a nossa futura glorificação é como se fosse uma confirmação da nossa herança. John begins in verse 1 by extolling God's great love for us. O apóstolo João, ele começa esse versículo demonstrando de uma forma clara o grande amor de Deus para conosco. How great a love the Father has bestowed on us.
Que grande amor nos tem concedido o Pai. Do you stop to think about how much and how greatly God loves you? Você para por algum tempo de pensar como grandemente e imensamente Deus ama você? If you're a Christian, there are many different things you can think about in the Bible that reminds you of how much God loves you. Veja, se você é crente, tem muitas coisas na Bíblia que pode fazer com que você se lembre como Deus ama você. But surely nothing is greater than this, Mas certamente nada é tão grandioso quanto isso. that we should be called the children of God. Que nós somos chamados de filhos de Deus. God wasn't compelled to make us his children. Veja, Deus não era obrigado a nos fazer seus filhos. He could have saved us and not made us his children. Ele podia até nos salvar e não fazer de nós os seus filhos. But what great love God has bestowed upon us that he has made us his sons and daughters. Agora, que grande amor Deus revela para nós quando Ele diz que fez de nós seus filhinhos e filhinhas. And the apostle here is referring to the wonderful truth, the reality of our adoption. Então, a realidade que o apóstolo está trazendo é a realidade da nossa adoção. Our adoption accompanies our justification. Porque a nossa adoção acompanha a nossa justificação. Justification is the great reality that God pardons all of our sins and constitutes us legally righteous in his sight. Justificação, então, é a declaração de que nós somos justos diante de Deus e somos declarados dessa forma diante dos seus olhos. It is the basis of our eternal acceptance with God. Fomos perdoados e então é a base da nossa aceitação diante de Deus. It's the basis of our communion with God. Na verdade, é a base da nossa própria comunhão com Ele. But he not only has pardoned our sins, Mas não apenas Ele perdoou os nossos pecados, he moves from the courtroom where he's the judge Ele, lá dentro da sala da corte, onde Ele é o juiz, to the living room. Ele sai para a sala. And he formally adopted each of us in Christ as his children. Ele sai, eu vou explicar melhor, I'll explain. Ele vai sair da sala da justiça lá e vai trazer para uma sala como se fosse na sua casa, onde ele literalmente nos adota como seus filhos e filhas vivendo naquele ambiente. We were his enemies. Nós éramos inimigos dele. We hated him. Nós o odiávamos. If we'd been alive, we would have murdered his son. Se nós estivéssemos vivos naquele tempo, nós teríamos matado seu filho. But not only has he pardoned our sins, he has brought us into his family. Não apenas ele nos perdoa os pecados, mas ele também nos traz para dentro de sua família. He's numbered us among his children. Ele nos colocou no meio dos seus filhos. He's given to us all of the privileges of the sons of God. E ele nos deu todos os privilégios dos filhos de Deus. Now, most often when the Bible talks about our adoption, it speaks of us as sons. E muito frequentemente, quando a Bíblia fala sobre a realidade da adoção, fala de nós como sendo seus filhos. And the term sons embraces women as well as men. E quando ele diz filhos, ele está abraçando homens e mulheres, filhos e filhas. But the Bible uses the term sons because it was the son who entered into the inheritance. Mas a razão pela qual o termo é masculino, ele está usando o termo filhos, é porque foi o Filho de Deus que entrou para garantir a nossa herança. So everyone who's in Christ, male and female, in terms of the inheritance, is a son of God. Então todos, homens e mulheres que entram na herança de Cristo, são filhos de Deus. And that gives us complete open access into his presence. Isso nos dá completa e total acesso à sua presença. We may come to him anytime, day or night, and with our prayers, our concerns, our difficulties. E nós podemos, dia e noite, em qualquer momento, chegar junto dele com as nossas orações, com as nossas confissões, com os nossos problemas. He protects us, he cares for us. Porque ele nos protege, ele tem cuidado de nós. Yes, he chastens us, É verdade, às vezes ele nos castiga. because a loving father chastens his children. Porque um pai que ama, castiga os seus filhos. But it appears that John has more in mind than the legal adoption. Mas o que parece para nós é que João tem muito mais na sua mente do que simplesmente uma adoção em termos legais. When he calls us the children of God, Porque quando ele nos chama de filhos de Deus, because God does something in his adoption that we as earthly parents cannot do. porque Deus faz algo conosco quando ele nos adota que nós, como pais aqui nessa terra, não podemos fazer. We can adopt a child. Nós podemos até adotar uma We can criança. give the child
everything that we own, Nós podemos dar à criança tudo aquilo que nós possuímos, but we can't change a child's nature. mas a gente não pode mudar a natureza da criança. And probably many of you know stories of adopted children who have been just a great heartache to their parents. E vocês podem até conhecer muitas histórias de crianças adotadas que foram, na verdade, dores de cabeça para os seus pais. But God not only adopted us, Mas Deus não apenas nos adotou, by the work of regeneration, He changed our natures mas pela obra da regeneração, Ele muda a nossa natureza. so that we are, by the new birth, children of God E aí, pelo novo nascimento, somos feitos filhos de Deus and enter fully into our inheritance. e completamente nós adentramos nessa herança que é nossa. Now, this is the inheritance that is ours. We begin now in Christ to be co-heirs with Him. Então, essa é a herança que nos pertence. A partir de agora, em Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele. And John emphasizes the fact of this truth when he says, "And such we are." E João, então, enfatiza essa verdade quando ele diz, é isso que nós somos. But there's a problem. Mas há um problema aqui. The world does not recognize us as the children of God. O mundo não nos reconhece como filhos de Deus. And that's to be expected, E nós devemos esperar isso. because the world did not recognize God's own Son as the Son of God. Porque o mundo não reconheceu o próprio Filho de Deus como sendo Filho de Deus. So John says in the first chapter of his gospel that the Savior came into the world that was made by Him, and the world did not recognize Him. Não é isso que o próprio João diz no início do seu evangelho? Que ele veio para o mundo que foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu. He came to His own covenant people, and they rejected Him. Ele veio para o seu próprio povo da aliança e esse povo o rejeitou. He was a man of sorrows, Ele foi um homem de dores. despised, Ele foi colocado para a morte. and rejected. Ele foi rejeitado. And to this very day, Até o dia de hoje. He is disdained, Ele é odiado. slandered and blasphemed, Ele é blasfemado, é ridicularizado. despised and rejected throughout the earth. E em toda a terra ele é totalmente rejeitado. The world did not and refuses now to recognize Him. O mundo nunca o reconheceu e até hoje se recusa a reconhecê-lo. Is it any surprise then that they don't recognize the beauty of who we are in Christ Jesus? Será que pode surpreender então a gente que o mundo não reconheça a beleza daquilo que nós somos em Cristo Jesus? You are a child, you are a son or a daughter of a king. Você é uma criança, você é um filho ou uma filha de um rei. You have personal relations with the triune God every day of your life. Você tem relacionamento pessoal com o Deus triuno das Escrituras todos os dias da sua vida. But when you walk down the street, nobody recognizes that you are a child of the king. Mas quando você anda na rua, as pessoas não reconhecem que você é filho de um rei. Nobody recognizes the fact that you've been in communion with Him and talked to Him and He's heard you and He's talked back to you in His Word. Ninguém vai reconhecer o fato de você ter comunhão com Ele, de você conversar com Ele, dele falar de volta com você pela sua palavra. Ninguém reconhece essas coisas. And we ourselves know how far short we fall of being the children of God. E eu e vocês sabemos que nós mesmos não utilizamos da forma correta esse fato de sermos filhos de Deus. We actually often do Him a great disservice, don't we? Na verdade, muitas vezes a gente faz um grande desserviço, na verdade. And we're not the best representatives at times of the gospel. Porque por alguns momentos nós não somos os melhores representantes do Evangelho. And we don't manifest the great fullness of the inheritance that is ours. E não manifestamos a grandeza e toda a herança que nos pertence. This is the tension in which we live. Essa é a tensão na qual vivemos. Once again, we're in the already and the not yet. Mais uma vez, estamos ainda no já e ainda não. We're in Christ. Nós estamos em Cristo, We are heirs with Christ. nós somos herdeiros de Cristo. Everything that we've described in heaven belongs to us. Tudo aquilo que foi descrito acerca dos céus nos pertence. The whole earth belongs to us. Toda a terra nos pertence. But while we're here, Mas enquanto estivermos aqui, we often limp along. nós muitas vezes escorregamos. We don't have the fullness of our inheritance. E não temos a nossa herança por completo. And what John wants us to understand is that our future glorification is the pledge that we are, in fact,
the heirs of God. E o que João quer enfatizar para nós, então, é que a nossa futura glorificação é a promessa que foi feita para nós. Our sonship, who you are now, is the pledge of what you will have forevermore. Nossa filiação, aquilo que nós somos agora, é exatamente a garantia que nós temos que receberemos tudo aquilo um We dia. saw this morning there's a continuum between the church now and what the church will be in heaven. Como vimos nessa manhã, há uma continuidade em relação àquilo que a igreja é hoje e aquilo que seremos no céu. And so there's a continuum in who you are now and what you will be in heaven. Então há uma continuidade também em relação àquilo que você é hoje e aquilo que você será na eternidade. We're moving in that direction, Nós estamos indo nessa direção and we're slowly being transformed. e de pouquinho em pouquinho estamos sendo transformados. But as long as we're this side of glory, Mas enquanto estivermos desse lado da glória, we shall fall short of that inheritance. nós não conseguiremos ter toda a herança que é nossa. And so our sonship is to us God's pledge. Então- He says, I've adopted you, I'm going to keep you, and I'm going to bring you into the fullness of your inheritance. Então, a nossa filiação, a nossa adoção nele é o que temos de garantia quando ele nos disse: você vai ser meu filho, eu vou ser seu Deus e tudo lhe pertence porque você é co-herdeiro com Cristo. Then he shows us in verse 2 E aí ele nos mostra no versículo 2 that our future glorification is in fact the fruit or the fullness of our inheritance. que a nossa futura glorificação é, na verdade, o fruto da nossa herança. Not only does the world not recognize us, Não apenas o mundo não nos reconhece, we can't really fully grasp what we shall be. mas nós mesmos não conseguimos compreender aquilo que seremos. He says, beloved, now we are the children of God, Ele diz: filhinhos, amados, agora somos filhos de Deus, but it's not yet appeared as yet what we shall be. mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Notice the manifestation again of God's love. Note a manifestação mais uma vez do amor de Deus. Begins in verse 1, how great a love the Father has bestowed upon us. Começou no versículo 1. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai. Now the address, the term beloved, reminds us, it emphasizes God's love for his children. Agora, no segundo versículo, ele adiciona o termo amados, que mais uma vez demonstra o amor de Deus pelos seus filhos. But here God reminds us that there is a great veil between us and what we shall be. Mas aqui Deus revela para nós que há um grande véu colocado entre nós e aquilo que podemos ver e aquilo que seremos. It's another one of those mysteries, like the return of Christ or the reality of heaven, that we really cannot fully begin to grasp. É como se fosse daquelas doutrinas, como o retorno de Cristo, como os novos céus e a nova terra, que a gente não consegue nem sequer começar a pensar em como serão. And if you think about it, the Bible says very little about our future glorification. Mas se você parar para pensar, a Bíblia fala muito pouco sobre a nossa futura glorificação. We don't know yet what it is that we shall be. Porque nós não sabemos ainda o que será o que nós seremos. But we do know this. Mas nós já sabemos isso. When he appears, Quando ele aparecer, we should be like him, nós seremos como ele é. because we shall see him just as he is. Porque nós o veremos assim como ele é. What else do you need? O que é mais que você precisa? We know that he is exalted in glory. Nós sabemos que ele está exaltado na glória. And it's as the God-man that he's exalted in glory. E ele está exaltado na glória como Deus homem. His human nature has been adorned with divine glory. A sua natureza humana foi adornada com a glória divina. He's perfectly glorified. He is fully majestic. Ele é perfeitamente glorificado, totalmente majestoso. And we know that. E nós sabemos disso. John says when he appears, E João diz que quando ele aparecer, referring to the second coming, as we looked at that last night from 1 Thessalonians chapter 4, referindo-se à sua segunda vinda, como vimos ontem à noite em 1 Tessalonicenses 4, you're going to see him. você vai vê-lo. Remember, he's going to appear and be seen by all the world, Lembre que não apenas você, mas todo olho o verá. and particularly with the loving eyes of his children. Mas ele será visto particularmente pelos olhos amorosos dos seus próprios filhos. Souls of those who have died shall come and be reunited to their bodies. As almas daqueles que morreram virá e será reunida novamente com seus corpos. Those of us who are yet alive shall be
behold him and be transformed in the twinkling of an eye. E aqueles de nós que estivermos vivos no seu retorno, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. The transformation takes place as we look at him. E essa transformação vai acontecer enquanto estivermos olhando para ele. He says that when he appears, we should be like him because we shall see him just as he is. E o que ele diz aqui é que quando ele aparecer, nós seremos como ele, porque nós o veremos assim como ele é. As you behold him Enquanto você o olha in his perfect glory, na sua glória perfeita, you will be transformed. você será transformado. Paul hints at this in 2 Corinthians chapter 3, Paulo traz uma ideia disso em 2 Coríntios capítulo 3, in verses 17 and 18. versículos 17 e 18. Quando ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Even while we're here, Ainda quando estamos aqui, in this body, nesse corpo, when we commune with him, quando nós temos comunhão com Ele, we see him revealed to us in Scripture nós vemos Ele se revelando para nós nas Escrituras, by the Spirit of the Godhead. pelo Espírito do We Pai, look on him. que olha para Ele. And that's how our sanctification takes place. E é assim que a nossa santificação acontece. You see why it's so important that every day that you commune with Christ in his word and prayer. Veja que é extremamente importante que dia após dia você tenha comunhão com Cristo em oração e palavra. And by God's grace, tomorrow morning we'll see how important it is that we commune with him in corporate worship. E pela graça de Deus, amanhã de manhã veremos como é importante termos comunhão com Ele no culto público. For as we commune with him, we are being transformed from glory to glory to glory. Porque quando temos comunhão com Ele, nós somos transformados de glória em glória em glória. But there'll still be a great leap. Great leap. Go ahead. Thank you. Between who we are now and what we shall be when we see him. Mas ainda quando contemplarmos Ele, vai haver um grande abismo entre aquilo que nós podemos ver e aquilo que Ele é. Now, already in two of the messages, we've touched something on this glory. Já vimos em duas das mensagens um pouco daquilo que veremos na sua glória. We saw last night that the souls of those who die immediately are in the presence of Christ. Nós vimos ontem à noite que a alma daqueles que morreram em Cristo imediatamente já estão na presença dele. And those souls behold him and are perfected in his glory. E essas almas então podem olhar para ele e são aperfeiçoados na sua glória. And so the souls of all those who have died in Christ are sinless. Então a alma de todos aqueles que já morreram em Cristo são totalmente sem pecado. And are able to enjoy the triune God with no hindrances. E já agora é possível que elas tenham comunhão com Deus sem nenhum tipo de temor. No wandering thoughts, Eles não têm dúvidas nos pensamentos. no sin to drag them down, Eles não têm pecados que coloquem eles para baixo. no weariness. E eles não têm preocupações. But they're still incomplete. Mas ainda está incompleto. Because God made us body and soul in his image. Porque Deus nos fez corpo e alma à sua imagem. Christ has redeemed us body and soul. E Cristo nos redimiu corpo e alma também. And so we saw last night that even the body as it decays remains in union with the Lord Jesus Christ. Então nós percebemos ontem à noite que mesmo quando o corpo é decomposto, ele continua em união perfeita com Cristo. When he returns E quando ele retornar, with that shout, com aquele som da trombeta, the command of the archangel, e quando o arcanjo mandar, the blast of the trumpet, e quando a trombeta ressoar, and all of the dead in Christ are raised from their tombs, their watery graves, their ashes, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar, o mar vai dar os seus mortos, os cemitérios vão dar os seus mortos e as cinzas também. reunited with their souls, Todos esses corpos serão reunidos às suas almas. and all who are yet alive
transformed as if through death, body and soul, Aqueles que estiverem vivos serão transformados como que pela morte, corpo e alma. we enter into that final state of glory. E nós entraremos naquele estado final de glória. It's a physical glory. É uma glória física. No more pain, Não haverá mais dor, no more illnesses, não haverá mais doença, no more deformities, não haverá mais no deformações, retardation, não vai haver mais no retardamento, cerebral palsy. não vai haver pessoas com problema no cérebro. Everyone will be in a perfect body in the presence of the Savior. Todas as pessoas estarão com seu corpo perfeito na presença do Salvador. It's a glorious thing to contemplate. É uma coisa maravilhosa, gloriosa para contemplar. That's the fullness of the inheritance that belongs to the sons and daughters of God. A glória de toda a herança que pertence aos filhos e filhas de Deus. But then, perfect souls. E naquele momento teremos também almas Who perfeitas. through these bodies that are perfect will serve their Savior forever. E por este corpo que agora é perfeito, serviremos o nosso Salvador por toda a eternidade. Souls that shall love Him to a full capacity and shall, throughout eternity, grow in their capacity to love Him. Almas que o amam na sua mais alta capacidade e que durante toda a eternidade vão crescer nessa capacidade de amá-lo, To be ravished and delighted by His beauty, para que possam ser cada vez mais o admirarem e serem impressionados com a sua beleza, never tire in serving and praising Him, e nunca se cansarão de louvá-lo e de adorá-lo, and no more wrestling with sin. e nunca mais vai haver nenhum tipo de luta com o pecado. No temptations, Não haverá tentações, no struggles with lust, não vai haver luta com os desejos, no every day falling back into the sins that we confessed the day before. não vamos ter aquela coisa de todo dia cairmos no pecado que confessamos no dia anterior. Sinless in the presence of God forevermore. Impecáveis na presença de Deus por toda a eternidade. Now that's just a little bit that we can pull aside the veil. Isso é apenas um pouquinho do que a gente pode ver se a gente puxar o véu um pouquinho. But this is the reality of the inheritance in its fullness in our future glorification. Mas é realidade na nossa futura herança, na nossa glorificação. Which brings us then to the preparation Isso for nos, this inheritance. isso nos traz então para como nos preparar para essa herança. Remember I said that every doctrine in the Bible is immensely practical. Lembra do que eu disse, cada doutrina na Escritura é imensamente prática. So notice what John says in verse 3. Então note o que João diz no versículo 3. And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. E cada um que nele tem essa esperança se purifica a si mesmo como ele é puro. In the first place, he shows us that this is the truth that gives us the ultimate confidence. Então, a primeira coisa que ele faz é mostrar para nós que essa verdade nos dá confiança. Paul expresses it, Christ in you, the hope of glory. Paulo expressa isso, Cristo em vós, a esperança da glória. And here simply John reminds us that our hope is fixed on him. Aqui agora João está dizendo que a nossa esperança é apenas fixada nele. And he cannot fail. E ele não pode falhar. He will not let go of you. Ele não vai permitir que você se perca. And you fortify yourself E with você, this reality e você se fortalece nessa realidade, that heaven is yours. que os céus pertencem a você. Don't live a substandard life. Não viva uma vida abaixo dessa realidade. Live in the full confidence that you are God's and Christ is yours. Viva nessa certeza que você tem que você é de Deus e que Cristo é seu. And with that confidence, you can endure anything that happens to you in this life. E com essa confiança, você pode passar por todas as coisas que vierem que você vier a passar nessa So sua this vida. morning, it's a momentary light affliction. Como nós vimos nessa manhã, tudo que você passar é uma leve e momentânea tribulação, Compared to the weight of glory that is ours in Christ. se comparado com o peso de glória que nos será revelado em Cristo. But
more importantly, John says that we prepare for the inheritance by the pursuit of godliness. Mas a coisa mais importante para nós agora é que nós olhamos para esse futuro com os olhos fitos na piedade. We'll see him Nós o veremos and we'll be like him. e nós seremos como ele é. But what is he like? Mas como ele é? He's pure. Ele é puro. He's absolutely holy. Ele é absolutamente santo. There's no shadow of evil or sin in him whatsoever. Não existe sequer uma sombra de mal ou de pecado nele, de forma alguma. He's all perfection, Ele é totalmente perfeito. all love, Ele é todo amor. all righteousness, Ele é todo justiça. all holiness. Ele é todo santidade. And what John is saying is if that is what you are going to be, now is the time to invest in it. Então o que João está dizendo é, se isso é o que vocês serão, agora é o tempo de vocês investirem nisso. And so you are to purify yourself. Então você deve purificar-se. You're to make no détente, no peace with any sin whatsoever. Você não deve não ter nenhum tipo de paz com o pecado, de forma alguma. You're to have an obsession to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Você deve ser obcecado pela ideia de se parecer com o seu Salvador Jesus Cristo. As the writer to the Hebrews says, pursue that sanctification without which no one shall see the Lord. Como diz o escritor aos Hebreus, busquem essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Your sanctification does not make you acceptable to God, Veja, a sua santificação não faz com que você seja aceito diante de Deus. but without sanctification, you will never see God as your Father. Mas sem a santificação, você nunca vai ver a Deus como seu Pai. Because all those whom He has changed through regeneration, Porque todos aqueles que Ele transformou pela regeneração, all those whom He's brought to Himself in Christ and justified and adopted, todos aqueles que Ele trouxe para si mesmo em Cristo, justificou e adotou, He is preparing them for heaven through the process of sanctification. Ele está preparando esses para o céu nesse processo de santificação. Daily dying to sin and growing in conformity to the image of the Lord Jesus Christ. Dia após dia morrendo para o pecado e sendo transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. And this is our preparation. E essa é a nossa preparação. Here is our school. Aqui estamos na nossa escola. We're learning to be godlike. Estamos aprendendo a ser como Deus é. Now we know that it's His work. Nós sabemos que essa é a obra dele. He's the one who sanctifies. Ele é aquele que santifica. He expects us to use the means. Mas ele nos espera usar os meios. Those means are first longing for holiness. E esses meios devem ser usados para que nós busquemos cada vez mais a santidade. Do you long to be more holy? Você tem o desejo de ser mais santo? Do you long to be more Christ-like? Você tem o desejo de se parecer mais com Cristo? Robert Murray McCheyne prayed, God, make me as holy as any man can be in this life. Machen, um homem, ele orou assim, ele disse, Senhor, me torna mais santo como qualquer homem pode ser nessa vida. God's promised to answer our prayers when they're according to His will. Veja, Deus promete responder às nossas orações quando são de acordo com a sua vontade. Is it God's will that you be holy? Será que é da vontade de Deus que você seja santo? Well, of course it is. Claro que é. And you plead with Him to make you as holy as a man, a woman, a boy, a girl can be in this life. Então, se você orar com Ele e pedir a Ele para que você seja santo como um homem, como uma mulher, como uma menina, como uma criança, como um rapaz, para pedir para que você seja como Ele é. And then in dependence on the Lord Jesus Christ, you run after sanctification as hard as you can. E depois, na dependência do Senhor Jesus Cristo, você corre para buscar essa santificação o máximo que você conseguir. But understand, there's a warning here. Mas entenda, há uma advertência aqui. If you have no interest in holiness, Porque se você não tem nenhum interesse em santidade, if you're banking on pardon and that's all, se tudo que você quer é o perdão de Deus, e isso é tudo, then you're not yet a child of God. então você ainda não é um filho de Deus. Because a child of God wants to be like his father. Porque um filho de Deus quer ser como o pai dele é. The way a little child wants to look like her mother, or a boy like his father. We want to look like our father. Assim como uma menina, uma criança quer ser igual à sua mãe, como um menino quer ser igual ao seu pai, nós queremos ser igual ao nosso. We want to resemble our Savior. Nós queremos refletir o nosso Salvador. If that's not your desire, Se esse não for o seu desejo, then you're yet outside of Christ.
você ainda está fora de You Cristo. need to repent of your hypocrisy and right now come to Him in faith and repentance. Você precisa se arrepender da sua hipocrisia e agora mesmo correr para Cristo completamente. But we've kind of looped back on ourselves Agora, nós temos a tendência de não olharmos assim para nós mesmos. because there is something that the world will recognize about you Porque vai haver algumas coisas que o mundo vai reconhecer sobre você. if you're different. Se você for diferente, They are going to notice. eles vão notar. They might begin to ask, Eles talvez até comecem a perguntar: what makes you different? o que é que faz de você uma pessoa diferente? Why is your life different from mine? Por que a sua vida é diferente da minha? Why do you have this confidence in the midst of trials? Por que você tem tanta confiança no meio dos problemas? Why are you kind and loving and patient? Por que você é tão gentil, tão amoroso, tão paciente? And you then can tell them about the Lord Jesus Christ. E aí você pode falar para eles acerca do seu Senhor Jesus Cristo. For it's the one thing that they will recognize about you in this world. Porque se há alguma coisa que eles vão reconhecer sobre você aqui nesse mundo, They'll suddenly begin to realize because you've been with Christ, you're different. eles vão então começar a poder perceber que porque você está com Cristo, você é diferente. Remember, that's how it was when the apostles were before the Sanhedrin. Lembre que era assim que acontecia quando os apóstolos estavam na frente do Sinédrio. And they recognized they'd been with Jesus. E eles reconheceram, eles estavam com Jesus. Do your friends and family members and co-workers recognize you've been with Jesus? Os seus amigos, seus vizinhos, a sua família, seus colegas de trabalho, eles reconhecem que você esteve com Jesus. When Moses came off the mountain from communing with God, his face shone. Quando Moisés desceu da montanha em comunhão com Deus, a sua face reluzia. It's my prayer when I begin the morning with God that my life will shine, not with some supernatural light, but with the holiness of God. E a minha oração é que quando eu tenho comunhão com Deus, a minha vida possa brilhar dessa forma. Não de uma forma mística, como aconteceu com Moisés, mas de uma forma que as pessoas possam ver a luz de Cristo na minha vida. And perhaps we'll experience that the prophet speaks of. E talvez a gente experimente aquilo que o profeta falou. They'll take you by the sleeve and they'll say, take me to your God. Que alguns vão pegar na nossa roupa e dizer, me leve para o seu Deus. So we are the sons and daughters of God. Então nós somos os filhos e filhas de Deus. Even though the world does not recognize the privileges that are ours, Mesmo que o mundo não reconheça os privilégios que nos pertencem. and we can barely begin to imagine E what mesmo, glorification is going to be. nós, não podendo sequer começar a imaginar o que a glorificação será. We're going to be like Christ. Nós seremos como Cristo. And so now we strive by dependence upon Christ and the Holy Spirit to look like Him. Então agora nós buscamos, na dependência do Espírito Santo e de Cristo, parecer-se com Ele. And we live more and more with one foot in heaven. E nós cada vez mais colocamos um pé nos céus. And may God bless you then. E que Deus possa abençoá-los então. Vamos orar. Pastor Paulo. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças pela tua palavra bendita, que nos revela até aquilo que nós ainda não podemos ver, mas diz como será. Obrigado, Senhor, porque por tua graça e misericórdia nós já somos chamados teus filhos. Certamente, ó Deus, isso é o penhor de que nós seremos transformados à tua imagem. Essa é a garantia de que nós seremos iguais ao Senhor. Graças nós te damos por isso. Mas agora, Senhor, hoje, ensina-nos a vivermos como quem é filho de Deus e será como Ele é. Ensina-nos a vivermos aqui e agora dessa maneira, para a tua glória, Senhor.
Obrigado, Deus, por esses dias tão preciosos, ouvindo verdades que ainda os nossos olhos não puderam ver. Mas que bom, ó Deus, que bom que a Tua palavra nos assegura que são mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mas creram naquilo que foi revelado na Tua palavra. E segundo o que foi revelado na Tua palavra, nós cremos e queremos nos assegurar disso. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua bendita revelação. Obrigado porque o Senhor quis tornar conhecido os Teus pensamentos e os Teus caminhos a nós, de maneira graciosa. Ajuda-nos, ó Deus, pelo amor do Teu nome, a nos apegarmos a elas e vivermos para a Tua glória. É o que te pedimos, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui. Que esses estudos aqui, ó Deus, de fato eles não tiveram a intenção de estabelecer conflito entre posições escatológicas, mas sim trazer esperança, trazer conforto, trazer ânimo, trazer alegria e ao mesmo tempo alertar para a realidade da eternidade. E assim foi, Senhor. Nós fomos encorajados. A nossa alma se encheu de esperança. Nós podemos contemplar as maravilhas da verdade que está além do véu, reveladas na Tua santa palavra. E o nosso coração, sim, foi cheio, foi enchido da esperança que só o Senhor pode dar. Abençoa o Teu povo e derrama a Tua graça sobre nós nesses dias. E amanhã, Senhor, segundo a Tua infinita bondade, no dia do Senhor, possamos estar aqui e cada um na sua igreja, como povo de Deus, ouvindo a Tua voz, adorando o Teu nome, com alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez para ouvirmos a Tua voz, para termos comunhão uns com os outros e para Te adorarmos na beleza da Tua santidade. Abençoa o Teu povo, abençoa o dia de amanhã. Fala conosco, continue falando conosco.